Nós estamos dentro do tema geral, o Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Chegamos à mensagem de número 2, no princípio era a palavra. A leitura da Bíblia é João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu vou dar uma rápida explicação porque esse tema geral, palavra, vida e edificação. Todo o Evangelho de João está resumido no capítulo 1. O capítulo 1 de João começa com a palavra. E aqui diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para nosso melhor entendimento, o verbo aqui é a palavra. E esse princípio é o princípio na eternidade, não é o início do tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali fala do princípio do tempo. Mas em João, no Evangelho de João, o princípio aqui é antes da criação, é na eternidade passada. Então, Deus, Ele já havia feito do seu Filho, Cristo, a palavra. Não que em algum momento foi transformado em palavra, Ele é a palavra, né? Ele é a palavra antes da criação mesmo. Cristo é a palavra. E a palavra refere-se à vontade que Deus tem de se comunicar. A comunicação é por meio da palavra. Então, nosso Deus, Ele é um Deus que vive na eternidade, é um Deus riquíssimo, infinito, ilimitado, de riquezas insondáveis. E Ele deseja se comunicar com a criação. Então, antes mesmo dele criar, Ele já mostrou qual é a sua natureza. Ele deseja se comunicar com a criatura que Ele viria a criar. E o homem é o representante máximo da sua criatura. O homem representa a sua criação. Então, o homem foi feito à sua imagem e semelhança para Deus se comunicar com ele. Então, Cristo, Deus ele já começa com a palavra. Deus não é um Deus isolado, fechado, mas um Deus que se comunica. Eu vou explicar um pouco melhor na mensagem de hoje, mensagem 2. Então, a palavra, a comunicação de Deus por meio da palavra visa transmitir, dispensar a sua vida para o homem. Então, por isso começa com a palavra, daí vem a vida, porque a vida, né, é o conteúdo da transmissão da palavra como veículo. E a edificação, de onde vem a edificação? Eu não vou falar muito mais do que isso. A edificação está no final do capítulo 1. No capítulo 1 de João, quando Natanael foi levado por Filipe até Jesus, e quando Jesus lhe falou no versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui resume muita coisa. Aqui mostra que ele, Cristo, é a palavra de Deus. Então demonstra que Deus deseja se comunicar com a sua criação, Deus quer se comunicar com o homem. E a comunicação de Deus é para transmitir a sua vida para o homem. E para transmitir a sua vida ao homem, Deus precisou, claro, primeiramente criar. E depois, Cristo precisou se tornar carne. E o Verbo se fez carne. E a palavra um dia se tornou um homem. Aleluia! E essa palavra que se tornou homem, viveu aqui na terra por volta de 33 anos, ele morreu numa cruz para a nossa redenção, para nos resgatar de volta para Deus, e não só isso, na cruz ele derramou sangue e também água. A água visa, através de Deus, através da palavra, dispensar vida para nós. Então a água representa a vida, mas essa vida que viria a dispensar-se para o homem, visa o quê? Também tem um propósito. A vida que Deus quer dispensar ao homem por meio da palavra é para gerar a igreja. E gerando a igreja, essa vida vai continuar sendo suprida para a sua igreja, no fim, gera a edificação da igreja. Então, esse último versículo, né, de João capítulo 1, versículo 51, né, aqui diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nosso Senhor Jesus, ele morreu pela nossa redenção, morreu para nos dispensar a vida, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E na ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. E a partir de então, irmãos, esse Cristo, depois que gerou a igreja, esse Cristo está na igreja, Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja é o quê? É Betel, a casa de Deus, que é o sonho de Jacó. Quando Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, e adormeceu num lugar, colocou uma pedra por travesseiro, e Deus lhe apareceu nesse sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que atingia até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E acordado, despertado, ele ficou impressionado, ele levantou a pedra e derramou azeite sobre a pedra, indicando a edificação, e ele disse: esta aqui é Betel, a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, exatamente o sonho de Jacó, exatamente esse último versículo de João capítulo 1, mostrando, irmãos, que nosso Senhor Jesus, depois que ele morreu para a nossa redenção, Deus o ressuscitou, ele se tornou Espírito, gerou a igreja, e agora, irmãos, ele está na igreja, sendo a escada de comunicação com o céu. Ele consegue nos levar para o céu. Por isso que o ministério de João nos chama lá para cima. Vem para aqui, sobe para aqui, porque nós hoje temos uma escada, e o Filho do Homem é essa escada, o próprio Verbo que se fez carne e se tornou Espírito que dá vida, ele é essa escada que leva a sua igreja para o céu. Portanto, é a porta dos céus. Na igreja, só na igreja,
nós temos uma porta aberta no céu. Vocês entenderam agora o tema geral? A palavra, vida e edificação. A palavra é para transmitir vida, e a vida é para a edificação. A edificação é feita por meio de levar a igreja, por meio do Espírito, o quê? Para o céu. A igreja hoje vive no céu.